Boa noite, meus amados irmãos, graça e paz, amém? Amém. Queremos dar boas-vindas também aos nossos internautas, sejam muito bem-vindos e conte conosco, estaremos orando ainda neste culto pela sua vida e pela sua família. Nós vamos fazer a leitura do Salmo 37 e depois nós vamos fazer uma oração e louvaremos ao Senhor logo em seguida com cânticos espirituais. O Salmo 37 é um salmo muito bonito, que tem muitas instruções, muitas mensagens, para que todos nós deleitemos no Senhor. Salmo 37 nos diz assim: não fique indignado por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam a iniquidade, praticam a maldade, pois eles em breve serão ceifados, definharão como a relva e murcharão, como a relva, como a erva verde. Aí ele fala: confia no Senhor e faça o bem, habita na terra e alimenta-te da verdade, deleita-te também no Senhor, ou seja, agrada-te do Senhor, procura agradar o coração de Deus. Aliás, nós estamos pregando uma série de mensagens, uma igreja que vive para agradar a Deus, 2 pontos, e a gente dá uma resposta à luz da Bíblia. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração, aquilo que nós temos falado sempre, nós dependemos de Deus para a realização de nossos sonhos. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele tudo fará. Ele fará sobressair a tua justiça como a luz e os teus direitos como o sol ao meio-dia. Descansa no Senhor e espera nele, e não fique irritado, não te irrites por causa do homem que prospera em seu caminho, por causa do que leva a cabo os seus maus desígnios. E depois em casa você poderá ler todo o Salmo 37, porque tem muita coisa boa, muitas instruções para o nosso relacionamento com Deus, o nosso relacionamento com o próximo. E então vale a pena você deleitar no Senhor. Nós devemos nos deleitar, devemos agradar o coração de Deus, na comunhão com o amado, ter essa comunhão, deleitar, ou seja, agradar, ficar contente, com a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Nós devemos estar nos deleitando no próprio Jesus, que é o nosso Senhor, é a nossa esperança, é a nossa paz, Ele é tudo para nós, Jesus. Nós também devemos nos deleitar na sua palavra. Nós temos esse presentão que Deus nos deu, que é a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, que nos dá tantas instruções, como viver uma vida aqui em meio a tribulações, nos momentos de alegria. Então nós temos tantas coisas, de orientações, de bênçãos, de promessas. Então por isso devemos nos deleitar na palavra, e na abundância da glória do nosso Deus. Essa glória nada mais é do que você desfrutar pela fé da presença de Deus. E nós estamos aqui e com a certeza da glória de Deus se manifestando aqui neste lugar, por causa da presença de Jesus. Jesus, Ele mesmo diz: onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí eu estarei. E com essa presença maravilhosa que enche os nossos corações de alegria, de paz, de esperança, e enche o nosso coração de amor, para a gente adorar o nosso Deus, para praticar esse amor no decorrer da semana, no nosso lar, no trabalho, onde nós estivermos. Tudo isso é que estamos vendo aqui no Salmo 37. Então fica essa palavra introdutória aqui,
no início deste culto, no sentido de que o desafio está diante de nós, de estarmos nos deleitando no Senhor, agradando o coração de Deus com uma vida, né, diferenciada da vida do ímpio, né? Então, confia no Senhor, né? Agrada-te do Senhor, entrega o teu caminho ao Senhor, confia no Senhor mais uma vez, né? Descansa no Senhor e espera no Senhor. Então tá aí essas orientações. Então vamos ficar em pé e vamos orar. Já vamos colocar diante de Deus a igreja, o culto e os nossos amigos. Bendito Deus e Pai, nós nos alegramos de estarmos diante da Tua presença. Lembramos das palavras do salmista: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. É um privilégio estarmos reunidos aqui neste lugar, esta casa que é chamada casa de oração, onde o Teu povo se reúne para cantar louvores ao Teu santo nome, para bendizer o Teu santo nome, e nós nos alegramos pela presença dos irmãos, nossos amigos. É uma grande oportunidade para desenvolvermos os nossos relacionamentos de amizade, da doce comunhão promovida pelo Espírito Santo. Continue abençoando essa Tua igreja, para que permaneçamos sempre firmes e fiéis, falando no Teu amor e da Tua graça. Queremos cumprir a nossa missão como igreja, aqui no nosso bairro, aqui na nossa cidade, no estado de São Paulo, no Brasil e entre as nações. Jesus deixou uma tarefa para a Tua igreja: ide por todo mundo e pregai o Evangelho de Cristo. E nós, com a autoridade, com o poder do Espírito Santo, nós podemos ser testemunhas, tanto aqui em Ribeirão Preto, como em toda São Paulo, no Brasil e entre as nações. E esse poder extraordinário do Espírito Santo nós já recebemos, porque Ele habita em nossos corações. E com este poder, e com a sabedoria, a iluminação, a capacitação, nós queremos ganhar almas, muitas pessoas, para que façam parte da Tua família, do Teu povo, para juntos estarmos apressando ainda mais a volta de Jesus, com a pregação do Evangelho, com o anúncio da mensagem do amor de Deus. Muito obrigado por esta oportunidade. Venha estar perdoando nossos pecados, fazendo-nos dignos da Tua presença, pois nós oramos, nós Te pedimos e já Te agradecemos em nome de Jesus, amém. Ainda em pé, vou passar a palavra para a equipe de louvor, vai estar ministrando da igreja. Boa noite, irmão. Eu tinha mania de, nesse momento de louvor, falar assim: vamos adorar o Senhor com os cantinhos de louvor, mas a gente tem aprendido que a adoração a Deus não é só um momento, né? Não é só esse momento que a gente está aqui no culto, e nem só esse momento de adoração aqui de louvor, mas a adoração da nossa vida ela tem que ser constante, tem que ser aqui na igreja, tem que ser lá fora, tem que ser no nosso trabalho. Então, nesse momento, a gente continue adorando o Senhor com o momento de louvor. Por isso
minha caminhada cristã, eu tinha uma dificuldade de entender como é que um Deus tão grande, tão soberano, me amava tão gratuitamente. Como? Por quê? Sem razão nenhuma, eu não fiz nada. E aí, uma forma que eu consegui entender um pouquinho do amor tão grande de Deus foi olhando para minha mãe, olhando para as mães dos pais. Quando o pai tem um filho, o filho não fez nada para merecer o amor do pai. Não fez nada que fizesse com que aquele pai amasse aquele filho tanto. Muitas vezes nós filhos desobedecemos, fazemos coisas que desagradam os nossos pais, mesmo sabendo que aquilo vai desagradar a ele. Mas mesmo assim, por mais que a gente faça coisas que desagradam os nossos pais, eles não deixam de nos amar. Por tudo que a gente faz, por todas as desobediências, por todas as vezes que a gente dá desgosto aos nossos pais, eles não param de nos amar. E os nossos pais, eles são da terra, são imperfeitos. Imagina um Deus tão perfeito. O amor dele por nós é grandioso. E a gente nunca vai conseguir fazer por Deus aquilo que ele faz por nós. Mas quando a gente entende a grandiosidade do amor dele, a gente tem que viver todos os nossos dias para que Deus se agrade nas nossas vidas. Adoramos o Senhor. Meus amados irmãos, nós vamos estar ouvindo duas mensagens, uma com as crianças, né? Eunice e a Jennifer vai estar saindo com as crianças, e o Neemias vai estar à frente aqui trazendo uma mensagem para nós adultos. Lembrando que nós estamos pregando
uma série de mensagens na carta de Tiago. E eu estou pregando aos domingos, o Neemias está trazendo essas mensagens sobre Tiago no livro aos sábados. E eu já estou quase terminando. No domingo passado nós falamos, aliás, toda a carta, né? Você pode ler em casa com calma, pode acompanhar no Facebook, no Instagram, no YouTube também. A mensagem do domingo passado, você que não esteve conosco, nós falamos sobre uma igreja que vive para agradar a Deus. Ela reconhece que a verdadeira riqueza é fruto das bênçãos de Deus e do trabalho honroso. Então nós está no capítulo 5, né? Então toda a carta, nós sempre trabalhamos com essa primeira parte, uma igreja que vive para agradar a Deus, 2 pontos, e a gente pega o texto e faz uma exposição para os irmãos entenderem o que Tiago está falando, de coisas que a igreja deve fazer e coisas que a igreja não deve fazer. E aí a gente vai colocando em prática, porque nós não podemos ser apenas ouvintes da palavra, mas praticantes. E é isso que nós temos ensinado a Igreja Batista Simeone, a estar ouvindo e praticar no dia a dia a mensagem da palavra de Deus, para que você possa melhorar o seu relacionamento com Deus, para que você possa melhorar o seu relacionamento com o próximo, né? Com as pessoas da sua família, no trabalho, onde você estiver. Então a nossa vida aqui neste mundo, ela tem 3 dimensões: relacionamento na vertical, na horizontal e também consigo mesmo. Então a gente tem que estar trabalhando sempre essas 3 dimensões do amor e do relacionamento que devemos ter para com Deus, para com o próximo e para conosco. Então, de maneira que nós vamos ouvir, eu acredito que o Neemias não vai falar sobre Tiago hoje, a gente vai dar um fôlego para a igreja, mas se for falar também não tem problema. Vamos saber, eu estou curioso para saber se ele vai continuar no Tiago ou tem outro texto. Olha lá, Neemias, Deus abençoe. Amém. Não é Tiago. Não. Boa noite, irmãos, graça e paz, amém? Uma alegria poder estar junto com os irmãos. Não, pode deixar. Obrigado. Uma alegria estar junto com os irmãos, podendo louvar e engrandecer o nome do Senhor. 2 recadinhos em termos de aviso. Orem pela família da Alessandra. A Alessandra perdeu sua mãe, a gente avisou, Dona Vitória. Então estejam orando pela família da Alessandra. Se possível, visite a Alessandra, manda uma mensagem para ela. A Alessandra, o Eurico está aqui representando, a Vivi. Então essa semana vão até a casa deles, a gente poder se fazer presente como igreja. Como disse Jesus, alegrai com os que se alegram e chorai com os que choram. Então a gente possa estar junto nesse momento também. E peçam oração pelo pastor Luiz. Amanhã ele vai fazer uma cirurgia de manhã. É cirurgia de quê, pai? Da vesícula. Então orem pelo pastor Luiz, tá? Depois mandem uma mensagem. Não sei se ele vai responder no mesmo dia, mas estejam orando por ele também. Amanhã bem cedinho ele vai estar fazendo. Por isso que ele não está aqui hoje, já está internado. Então orem pela vida do pastor Luiz, para que possa ser uma cirurgia, possa ocorrer tudo bem, dar tudo certo e ele está se recuperando o mais breve possível. Amém? Abra sua Bíblia em Tiago, não. Abra sua Bíblia em Mateus 28. Mateus 28. Aqui são as últimas palavras registradas de Jesus na terra. E finalzinho do que registrou Mateus 28, nós vamos ler a partir do versículo 18. Deixa sua Bíblia aberta, não fecha ela não, deixa ela aberta, para a gente explicar o texto e a gente está decorrendo por ele. Mateus 28, a partir do versículo 18. Se tem alguém do seu lado sem a palavra do Senhor, compartilhe, deixa do lado também, para ele estar observando. O que está acontecendo aqui? Olhe para mim, rapidamente, deixa a Bíblia aberta. O que está acontecendo aqui? Jesus veio a essa terra, chamou 12 discípulos
E os discípulos entenderam perfeitamente que Jesus era aquilo que os profetas tinham anunciado no passado. Jesus de fato era o Messias, o Cristo. Quando Jesus perguntou: o que eles dizem que eu sou? Aí os discípulos responderam: uns falam que você é profeta e tal, mas e vocês, o que vocês dizem? Você é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Os discípulos não tinham dúvida de que Jesus era Deus, é Deus, de que Jesus de fato é tudo aquele prenúncio que os profetas tinham anunciado: vai vir um que vai resolver o problema e tal. Eles não tinham dúvida. A dúvida dos discípulos era em relação a: que plano é esse, Jesus? Que plano que é esse? Eles não entendiam muito bem, porque Jesus falava, ensinava por meio de parábolas e tal, e sempre ele falava sempre aquelas palavrinhas: não é chegada a hora, não é chegada a hora. E aí os discípulos ficavam meio que sem entender. Às vezes os discípulos agiam de uma maneira: o que está acontecendo? Como é que é? Por quê? Entendam, por quê? Porque os discípulos, desde quando os profetas anunciaram: vai vir um rei, vai vir um Senhor que vai resolver o nosso problema, vai resolver tudo, então eles estão aguardando um rei que vai chegar aqui e vai dominar tudo. Então quem estava oprimindo nessa época aqui, era o Império Romano. Então eles estão esperando um rei para tirar Roma do poder e reinar junto com os judeus para todo sempre. Então os discípulos estão ali: ele vai chegar, e aí então vai Jesus, agora é a hora, e vamos lá, e tal. Então sempre os discípulos estão nessa. E aí Jesus começa a falar de uma mensagem de amor, de perdão, de entrega, e começa a ensinar algumas coisas. Você vê que eles ficam até meio... Jesus começa a lavar pés dos discípulos e tal, algumas coisas meio... E eles não entendem. Ô Senhor, o que está acontecendo? E aí Jesus, para consumar todo o plano, ele chega no momento para eles e fala assim: olha, chegou a hora. Pronto, então é agora. Agora que Roma vai cair do poder. Quando ele fala: chegou a hora, vamos para o Getsemane, vamos orar. Eles estão lá orando, Jesus está orando, né? Eles estão ali. E aí o que acontece? Chegam os soldados romanos, Pedro já logo de imediato já levanta a espada, e Jesus repreende Pedro, e os discípulos ficam meio que sem entender, e Jesus é preso. E além de ser preso, Jesus é preso, condenado e crucificado. E se você observar a história, você vai olhar que os discípulos se dispersaram. E Jesus, ele apareceu para dois discípulos no caminho de Emaús. Você lembra o que eles falaram? A gente achou que... O que aconteceu? A gente não está entendendo o que aconteceu. Porque esse Jesus veio, mostrou para a gente que ele era Deus, mostrou que realmente, de fato, ele era o ungido dos céus, mas a gente não entendeu o plano. Mas sempre Jesus tinha deixado alerta: depois de 3 dias eu vou ressuscitar. E ele de fato ressuscitou. E aí foi um espanto. E a notícia começa a se espalhar, e os discípulos uau! E aí Jesus começa a aparecer para os discípulos, as portas trancadas, ele aparece e mostra-se presente. De fato Jesus ressuscita, e mais de 500 pessoas visivelmente veem Jesus. E aí é onde que a gente está aqui agora, em Mateus 28. Antes de subir aos céus, ele fala: olha, estou voltando ao Pai. Mais uma vez eles tomam um choque. Jesus, agora que a gente achou que morreu, agora você ressuscita, agora que a gente achou que ia ser o momento. Não, calma. E aí Jesus deixa essas palavras registradas onde você está escrito. Olha para a sua Bíblia agora, Mateus 28, a partir do versículo 18. Disse assim: Jesus aproximou-se e falou-lhes dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Vamos orar. Pai de amor, Pai bondoso, essa palavra aqui é sua, Pai. Como disse Billy Graham, Pai, ela é mais atual do que o jornal que vai sair na manhã. Nós te louvamos por ela, Senhor, e que ela possa nos instruir nesse momento, que essa palavra possa cair em boa terra nos nossos corações aqui, a começar do meu, Pai, e que possa haver não apenas uma mentalidade diferente, mas uma prática também diferente através da Tua palavra, Pai. Nos convence aqui. Espírito Santo, tenha livre acesso nesse momento aqui. Só quero ser apenas um canal para a Tua honra, glória e louvor. Em nome do Teu amado Filho Jesus, amém? Todo mundo já assistiu o Chaves, né? Seriado do Chaves. E tem uma cena no Chaves que ele está na escola e o professor Girafales chega para ele: Chaves, vou fazer um probleminha para você.
Você tem 4 maçãs, tira 2, quantas sobra? Aí o Chaves olha para ele e fica dando risada. Ah, professor, essa aí é muito fácil, manda outra. Não, me responde essa. Não, essa aí é muito fácil, eu tenho 4 maçãs, tiro 2, quantas sobra? Não, manda outra. E ele fica nesse jogo, até o professor não me responde. Aí ele no final fala assim, eu sabia essa com laranja, não era com maçã. Por que eu quero dizer isso? Porque a gente olha para esse texto de Jesus aqui e a gente acha que isso aqui é simples, isso é fácil. Ah, Jesus, é isso? Esse é o seu mandamento? Essa é a sua ordem? Isso aqui é muito fácil a gente fazer, ir para todo mundo, falar do seu amor, fazer discípulos, batizar e ensinar. Não, manda uma mais difícil, né? Como diz o Chaves, manda uma mais difícil. Sabe qual que é o problema? Poucas igrejas no Brasil ou no mundo também estão fazendo isso. Mas o evangelho anunciado de fato só vai crescer se realmente fizerem. Esse aqui é o plano, esse é o método, não tem outra forma. E eu não estou falando de um método para encher a igreja, porque para encher a igreja, meu querido, fala que vai ter bênção aqui, vai ter alguma coisa, vem cá que você vai prosperar, seu casamento vai dar. Isso aqui a gente enche, muitas pessoas vêm, mas para se tornar discípulo de Jesus, esse é o método, essa é a forma. O problema nosso é que nós não estamos realizando isso, nós não estamos fazendo esse mandato aqui, a grande comissão. Não sei se na sua Bíblia tem em cima assim, mas tem alguns títulos que está assim, a grande comissão, é a grande, palavra de Jesus que ele deixou, a última coisa. Qual que é a última coisa que Jesus, estou indo para os céus, e agora eu vou voltar junto ao Pai. A última coisa que ele diz para os discípulos são essas palavras que acabamos de ler. Isso é extremamente importante, irmãos, e por mais que a gente possa olhar e achar que isso é uma coisa simples, mas nós precisamos pegar essa coisa simples e começar a realizar tudo isso. Então a mensagem de hoje é pegar esses pontos, por isso que eu pedi para você deixar sua Bíblia aberta, porque nós vamos com calma nesse texto, e você vai começar a identificar. Outra coisa que eu quero deixar bem claro, quando eu começar a falar algumas coisas aqui, eu não quero que você olhe, é um problema da IBS. Eu falo isso para os jovens, começa a assumir a responsabilidade e fala que o problema é seu, é meu. Eu preciso de olhar para esse texto e deixar ele me transformar e me mudar e começar a praticar. Não é apenas ter um entendimento da palavra, eu conheço a palavra, eu entendo, mas você pratica ela, você realiza ela, porque se você apenas é um conhecedor da palavra, mas não é um praticante, Tiago vai falar o quê? Que até os demônios fazem isso, eles creem. Então, não joga para geral não, joga para você, e começa a pensar que nós vamos com calma nesse texto aqui. Versículo 18, Jesus aproximou-se e falou-lhes dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Por que a autoridade foi dada ao nome de Jesus? Resposta: porque Jesus pagou o preço. Gênesis capítulo 3, houve o pior cenário para nós. Adão, nossos pais primitivos, pecaram contra o Senhor, o homem pecou e se separou de Deus. E aí, a Bíblia vai descrever que o homem se separa de Deus, mas ali em Gênesis 3 tem uma promessa que o homem vai vir resolver, que esse homem era Jesus, que se cumpriu tudo isso. Mas por que a autoridade foi dada para o nome de Jesus? Porque ele veio e pagou a nossa dívida. Não tinha nada, irmãos, que a gente poderia, a gente já falou isso várias vezes, eu quero repetir, não tinha nada do que eu e você poderíamos fazer para receber de novo, para ter um relacionamento de novo com Deus. A gente lê o livro de Romanos, leia Romanos, a Bíblia fala em Romanos 3, todos pecaram e separados estão da glória de Deus. Você estava separado por causa do quê? Do pecado. O pecado nos separou de Deus, e não tinha nada do que a gente poderia fazer para ter esse relacionamento, somente se Deus viesse até nós, e foi exatamente isso que aconteceu. Por isso que é graça, por isso que é um favor imerecível. Foi pela graça de Deus, foi porque Jesus abriu mão da sua glória. Filipenses 2, ele abriu mão da sua glória, se esvaziou e veio a essa terra, se humilhou, se compadeceu. E a humilhação de Jesus, não pense que foi apenas na cruz. A humilhação de Jesus foi ter se fazido menino, ter sido amamentado por Maria, vir a essa terra, o Criador de todas as coisas, aquele que tudo foi criado por causa dele, teve que se rebaixar.
Olha a gravidade do pecado, meu irmão. Olha o que o pecado fez. Jesus, não foi 1 milhão de anjos que teve que pagar, não foi todo, sabe, não. O peso do pecado foi somente pelo sangue, o sacrifício do próprio Deus encarnado. Então por que toda a autoridade foi dada ao nome de Jesus? Porque Ele veio e pagou essa dívida, quitou essa dívida nossa. A ira de Deus está sobre o pecado e sobre o pecador, mas Jesus vem e paga essa dívida, quita essa dívida. Louvado seja o nome do Senhor. Aí Filipenses 2 fala isso: pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Aleluia, amém. Por isso que nós estamos aqui, por causa de quem? De Jesus. Por isso que nós não adoramos mais nada, nós adoramos somente a Jesus. Toda honra, toda glória seja dada ao nome de Jesus. Nós não tem nada, somente Jesus Cristo tem que ser adorado, glorificado. Nós falamos aqui sobre adoração, estamos estudando sobre adoração. Nós fazemos isso por causa de Jesus Cristo, porque Ele resolveu o problema. Então não tem, é Jesus Cristo, mas não tem Maria, não tem nada, não, é somente Jesus Cristo. Há só um intermediador entre Deus e os homens, quem? Jesus Cristo. Então por isso que toda a autoridade foi dada no nome de Jesus. Então Jesus tem autoridade para tudo. Ele está passando essa autoridade para os discípulos. Olha, presta atenção, toda a autoridade me foi dada, acabou. Então a autoridade está no nome de Jesus Cristo. Então a igreja pode avançar no nome do Senhor, pode ir em nome do Senhor. Nós estamos aqui por causa de Jesus, é Jesus, vamos embora. O que nós vamos fazer aqui, nós vamos estudar aqui agora rapidamente, é por causa de Jesus. Não recue não. E aí ele continua: toda a minha autoridade me foi dada nos céus e na terra. Portanto, ide. Portanto, ide. Me cite uma pessoa na Bíblia ou no decorrer da história que Deus chamou, que Deus salvou para ficar sentado, para ficar deitado assistindo Netflix e tomando Coca-Cola. Portanto, os discípulos, ide, levanta, vamos embora, vamos para cima, vamos, agora é a hora, se mexam. Se você tem uma mentalidade que achar que Deus te salvou para você vir aqui de domingo à noite, sentar aqui, ir embora para sua casa e viver a sua vida, você está totalmente enganado. Isso não é o evangelho do Senhor. Esse não é o mandamento do Senhor. Portanto, esse ide vão e agora anuncie essas boas novas, anuncie. Aí ele vai continuar depois. Mas, gente, nós precisamos de ir, nos mover, fazer algo para a igreja, para o testemunho do Senhor e para a glória do Senhor. A pergunta é: e aí? Como que está a sua vida? Acomodação não faz parte do reino. Sentar e ficar ali quietinho. Você lembra da parábola que Jesus disse dos talentos? Aquele que tinha um talento, não, então eu não vou fazer nada não, eu vou enterrar ele aqui. Isso não é com o Senhor. Portanto, ide, se mexa, faça algo, vamos produzir, vamos glorificar o Senhor, vamos trabalhar. O Senhor está nos chamando para o trabalho, e o trabalho é a adoração. Então vamos fazer algo ao Senhor. Portanto, ide, vamos, vocês foram salvos, louvado seja o nome do Senhor. Agora, vamos embora. Tem muito crente acomodado, tem muito crente satisfeito. Tem crente famoso, crente 2 S's, né? Salvo e satisfeito. Ele está salvo, ele se satisfaz com apenas vir aqui, sentar, ir embora e continuar. Meu irmão, não! Isso não é. Você foi chamado para, realizar coisas, fazer coisas ao Senhor, ser útil em vida de igreja, ser útil para o reino, ser útil na sua família, ser útil no trabalho, ser útil em todas as coisas. Você não foi chamado apenas para vir aqui, sentar e ir embora. Portanto, ide, se mexam, vamos fazer. E esse mandato aqui, Jesus está deixando para os 11 aqui, depois vai multiplicando, e esse é um mandato para toda a igreja. Portanto, ide.
E nós estamos indo com a autoridade de quem? De Jesus. Então, vocês estão fazendo em nome de quem? Por causa de Jesus. Viemos aqui por causa de Jesus, eu estou fazendo isso por causa e eu tenho autoridade para isso, porque Jesus me deu autoridade para fazer isso. Por isso que ele vai falar que as portas do inferno não vão prevalecer contra quem? Contra a igreja. E porta é sinal de quê? De segurança, não é de ataque, é de proteção. Então é a igreja que vai estar avançando contra o inferno, porque a igreja está indo resgatar, salvar, trabalhar e fazer a obra do Senhor. E quem deu autoridade para a igreja fazer isso? Jesus. Vamos embora. Se Jesus deu autoridade, Jesus está com a gente. Agindo Deus, quem impedirá? Vamos embora. Portanto, ide. Neemias, ide, fazei o quê? Só continuar o texto. Portanto, ide, fazei discípulos. A missão é fazer discípulos. A missão é fazer discípulos. É bom vir à igreja? Claro que é. Louvado seja Deus pela equipe de louvor, pela recepção, pelo pessoal ali o pastor Carlos chama de sonoplastia, pessoal do projetor, pessoal que está cuidando da salinha. É bom vir aqui, a gente louvar o Senhor, legal. Mas entenda, presta atenção, se você estiver fazendo tudo isso e não estiver fazendo discípulos, você está em falha. E aí, como diz Tiago, que estamos estudando, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz nisso, peca. Olha isso, Tiago vai mencionar, aquele que sabe que deve fazer o bem, mas não faz, nisso peca. Então, meu querido, é bom, claro, isso faz parte de vida de igreja, faz parte de estarmos aqui, faz parte de adorarmos o Senhor, mas a nossa missão principal é fazer discípulos. Essa é a nossa missão. Essa é a nossa missão como igreja, como seguidor do Senhor, é de fazer discípulos. É por isso que nós não temos desculpa de chegar numa igreja, por exemplo, estamos aqui na IBS, e aí chega aqui, tá todos os cargos funcionando, pastor. Aqui tá todo mundo funcionando, olha lá, tá, tem todo mundo da equipe do louvor, tá certo, tem o pessoal da recepção, não tem nada para mim fazer. Tem a principal missão de igreja, tem a principal missão de um cristão, tem a principal missão que Jesus deu para mim e para você que se dizemos salvos, é fazer discípulos. Neemias, como que eu faço discípulos então? Discípulo se faz com relacionamento. Vou repetir, discípulo você faz com relacionamento. E eu vou dar o exemplo de quem? De Jesus. Eu falo isso para os jovens. Jesus poderia ter vindo aqui nessa terra e feito o que ele fez em um dia, uma semana. Ele fez? Não. Quanto tempo Jesus passou nessa terra? 33 anos. Quanto tempo durou o ministério dele? 3 anos. Jesus passou nessa terra 3 anos. Por quê? Porque discipulado é relacionamento. Jesus dormiu com eles, comeu com eles, caminhou com eles, exortou eles, animou eles, fortaleceu, mostrou, pescou com eles, foi a casamento com eles. Então, para fazer um discípulo, tem que ter relacionamento, meu irmão. Eu não consigo fazer discípulo de um dia, de um domingo, de um final de semana. Você não consegue fazer um seguidor de Jesus, um outro seguidor de Jesus, se você não se relacionar com ele. Discípulo é isso. Discipulado é relacionamento, é estar junto, é caminhar junto. É como a gente chama nos jovens, é vida na vida. E sabe o que acontece, meus irmãos? Sabe por que eu estou trazendo essa mensagem aqui, dada pelo Senhor? Porque muitas pessoas já passaram por esse banco e vieram um domingo, 2 domingos, 3 domingos, 4 domingos, aí no quinto ela não veio mais, no sexto não veio, e depois ela não vai vir mais. Porque domingo não constitui, você não consegue permanecer numa pessoa com discipulado só apenas de domingo. Você tem que começar a visitar essa pessoa, tem que ir na casa dela, se preocupar, ligar para ela e viver vida de igreja, viver vida de discípulo, viver vida, aqui vida na vida. Então discipulado é isso, não é apenas falar assim, meu irmão, a paz do Senhor, vai com Deus. Não, discípulo é comer. E aí, como que você está?
Tudo bem? Vou ir na sua casa terça-feira. Depois eu vou falar quais são as características que a gente vai fazer de discipulado. Discipulado é relacionamento, meu irmão. Não. Jesus nos deu exemplo. Ele poderia fazer porque ele era poderoso para fazer em 10 minutos, mas ele não fez. Ele andou com eles, comeu com eles, se relacionou com eles. Você imagina? É isso que mais espantava os discípulos. Ele é o Cristo, Filho do Deus vivo, e está aqui, lavando o meu pé. E se você se diz seguidor de Jesus e discípulo de Jesus, você deve fazer o mesmo que o seu mestre, porque o discípulo imita o mestre. Discípulo, como que eu faço discípulo? Você precisa se relacionar. E a partir do momento que você tem um relacionamento, irmãos, presta atenção, a partir do momento que você tem um relacionamento, essa pessoa vai começar a perceber na sua vida que você é diferente, que a sua postura é diferente. Quando você começa a ter um relacionamento de discipulado, por exemplo, a pessoa que eu tenho, o maior exemplo de vida para mim são os meus pais. E por que eu sei que são meus pais, que são os maiores exemplos de vida? Porque eu vi meus pais, como que meu pai tratava minha mãe, como que minha mãe tratava meu pai, como que era a vida deles, como que ele é um cristão em casa, como ele se posicionava, Então, eu comecei a perceber de fato diferença, e ver que a postura não era a postura como todos os homens são. Eu nunca vi um escândalo do meu pai de traição na minha mãe. Isso eu vi em casa, louvado seja o nome do Senhor. Você está entendendo? E aí, quando você está fazendo esse discipulado com uma pessoa, ela automaticamente vai começar a perceber esses detalhes que fazem toda a diferença na vida, nessa vida de discipulado. Porque ela vai começar a ver a diferença na sua vida. Então é relacionamento, e esse relacionamento vai trazer o quê? Nossa, que isso? Que você olha? Por que você age assim? Por quê? Porque você vai estar sempre buscando o quê? Adorar ao Senhor em qualquer circunstância. Você não adora só o Senhor de domingo à noite. Você adora o Senhor na sua casa, no seu trabalho, nas suas coisas. E quando uma pessoa está sendo discipulada por você, ela vai começar a observar essas coisas. E é claro, o lado negativo também conta, né? Se você de fato apenas é um cristão de domingo à noite, quando você começar a fazer um discipulado, seu discipulado pode cair por terra, porque a pessoa vai bater o olho em você e falar assim: você fala que você segue Jesus, olha a sua vida aí. Ser crente é ser como isso aqui? Prefiro não ser. Já ouviu isso? Já ouviu, né? Isso aqui é ser crente? Isso aqui é ser seguidor de Jesus? Discipulado é relacionamento. Portanto, ide fazer discípulos. E aí as pessoas vão ver a diferença em você. E aí ela vai querer saber desse motivo. E aí você vai poder anunciar e você vai falar que é Jesus na sua vida. Eu faço esse tipo de coisa porque eu tenho a mentalidade de Jesus. Eu busco a Jesus. Sabe, sabe, é Jesus na minha vida. E aí a pessoa vai falar assim: então eu quero isso também. Eu quero esse Jesus também. Eu quero o que você o que você experimentou, o que você está tendo na sua vida, esse estilo de vida, eu também quero. Faça uma pergunta: quantas pessoas já bateram nas suas costas e falaram assim: olha, eu quero esse estilo de vida que você tem? Tem uma frase que diz assim: a coisa mais bonita que alguém pode dizer para o outro não é eu te amo. A coisa mais bonita que alguém pode dizer para você é: eu vejo Jesus na sua vida. Alguém já disse isso para você? Alguém da sua família já percebeu Jesus em você, nas suas atitudes? Não estou falando porque, ele é Jesus porque ele está com a Bíblia debaixo do braço, porque atrás do carro dele tem um colantinho: Jesus te ama e Deus é fiel. Já passamos dessa época, né? Eu vejo Jesus na sua atitude. Você tem algo que eu não consigo explicar. E aí você vai falar: querido, não sou eu que sou bom, nada. É pela maravilhosa graça dele que me transforma e me muda. Eu quero isso também. E aí o que você vai fazer com ele? Você vai apresentar para ele o plano da salvação. Você vai falar para ele que como você, um dia eu estava separado de Deus, mas Deus, pela sua graça, pelo seu amor, morreu por mim e por você. Você aceita isso? Você quer entregar a sua vida ao Senhor e agora viver de acordo com os padrões dele, segundo a Bíblia? A pessoa vai... E aí se ela
responder positivamente, louvado seja Deus. Aí o que você vai fazer com ela? Ela vai entregar a vida ao Senhor, o Senhor vai trabalhar na vida dela, e vai acontecer a continuação do versículo. Olha, portanto, ide, fazei discípulos. Aí qual que é a continuação? De todas as nações. Aí você vai fazer o quê? O quê? Batizar ele. E o que é o batismo? O batismo é o ato externo do que aconteceu interno. O batismo é a pública profissão de fé, aquilo que a gente, nós cremos em Jesus, eu creio em Jesus, me prova que você creu em Jesus, agora vou me batizar. É claro que tem alguns batismos que são por emoção e tal, mas o batismo é exatamente isso, ele simboliza isso. Olha, eu estou publicando a vocês que eu entreguei minha vida ao Senhor, que o Senhor agora mora em mim, me transformou e me mudou, e agora eu quero viver para a glória dele, e aí por isso eu me batizo. Então olha o processo, como que eu vou fazer? Portanto eu tenho que me mover, ide, portanto vão e façam discípulos. E discípulos é o que? Relacionamento, vida na vida. As pessoas vão começar a perceber essa diferença, e aí elas vão perguntar, e você vai poder ensinar para ela o plano da salvação. E aí o primeiro passo, que é o quê? O batismo. E aí a gente vai, presta atenção que agora é o pulo do gato, presta atenção. Neemias, beleza, eu fiz o discipulado, eu fiz o trabalho lá, me relacionei com a pessoa entendeu o plano da salvação, louvado seja Deus, aleluia, e ela se batizou, acabou, tchau. É isso? Não. Muito a gente comete, e eu quando falo a gente, nós, da Igreja Batista do Simeone, cometemos um erro gravíssimo, de achar que discipulado é a pessoa se batizou, acabou, agora eu vou partir para outra. Não faça isso. Seu trabalho continua. Por quê? Olha a continuação do texto. Você vai batizar lá, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O versículo 20 continua. Qual que é o versículo 20? Ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. Agora, meu querido, que vai entrar a parte legal. Por quê? Porque você apresentou o plano da salvação, ela foi batizada. Agora você vai continuar o quê? Ensinando essa pessoa a guardar os mandamentos. E para você ensinar essa pessoa a guardar os mandamentos, querido, é Bíblia e oração. Você vai ensinar a Bíblia para essa pessoa. Você vai sentar com ela e ensinar o que Jesus nos ensina. Por isso que a Bíblia é a nossa única regra de fé e prática, porque nós praticamos a palavra. É por isso que nós falamos constantemente que nós como cristãos temos que meditar na Bíblia todos os dias, porque é a Bíblia que vai nos instruir, é a Bíblia que me mostra como que eu devo ser um marido melhor, uma esposa melhor, um trabalhador melhor, um cristão melhor, que glorifica Jesus. Nós não trabalhamos, nós não saímos fazendo as coisas de acordo com a cabeça de cada um. Eu acho que isso aqui é... Você imagina se a gente pensasse, cada um pensasse com a sua cabeça. Não, eu acho que certo é isso, eu acho que certo é aquilo, eu acho que é... Querido, ninguém aqui pode pensar de acordo com a sua cabeça, nem eu, nem ninguém. Nós temos que pensar de acordo com o quê? Com a palavra. É por isso que Jesus falou, agora você vai ensinar essa pessoa. E aí aquele relacionamento, aquela vida na vida, sabe o que é? Você vai chegar terça-feira lá com ele e vai começar a abrir a Bíblia e começar a ensinar essa pessoa. Você vai começar a fazer esse trabalho de discipulado com ela, de trabalhar com ela. Aí que agora é a pergunta: com quantas pessoas você faz isso? Não vou nem pedir para levantar a mão aqui, senão a gente vai passar vergonha aqui. Esse é o ponto. Não tem jeito, irmãos. A gente vai multiplicar. Jesus falou que, se vocês estiverem em mim, vocês vão dar frutos. Não tem como. O problema é que a gente não está olhando para os textos e não está aplicando os textos na nossa vida. Nós queremos fazer um outro tipo de método, um outro tipo de maneira, e achar que não, vai dar certo. Não vai dar não. Se nós não fazermos o que Jesus está falando exatamente como Jesus está falando, não dá certo não. Então, para a gente começar a multiplicar, para as pessoas começarem a estar tendo um crescimento, vou usar um exemplo da Sara, de quarta-feira, que ela está ensinando. Vocês não gostam de vir de quarta não? Então, só
Não é importante quarta-feira, né? Mas tá bom. Quarta, a Sara falou uma coisa. Como que uma igreja, ela cresce tendo 10 pessoas? Como que ela cresce sem ninguém entrar na igreja? É possível isso? E a Sara estava ensinando que é possível nós crescermos como igreja sem ninguém entrar na igreja. E eu vou explicar como que é, que a Sara estava explicando pra gente. Suponhamos, tem 10 pessoas na nossa igreja aqui, um exemplo, 10 pessoas. Só 2 entendem de buscar a Deus, de adorar o Senhor, de glorificar o Senhor. 8, sabe, aquele crente que só vem de domingo, vocês sabem? Acho que vocês sabem, né? Crente só vem de domingo. Essas 2 começam a trabalhar com outras 2, desses 8. Começa a fazer esse trabalho de discipulado. Começa a trabalhar com eles, vida na vida, de visitar, de orar junto, de meditar a palavra do Senhor, de caminhar com Ele, de, enfim, fazendo essas coisas. E essas 2 entenderam, já não são mais 2, são 4. Aí esses 4 vão trabalhar com mais 4, porque um vai trabalhar com o outro. E assim sucessivamente, a igreja cresceu, sem ninguém ter entrado. Por isso que eu disse no começo, começa a assumir a responsabilidade, porque essa responsabilidade é sua. E eu pergunto, olha quantas pessoas estão no banco aqui. Nós estamos num grupo aqui, vai, chutando, enfim, 50 pessoas aqui, vai. Pode ser que tenha mais. Aí vamos por 50 pessoas. Será que a gente consegue, na terça, na quarta-feira, na quinta, na semana, vida na vida, vou lá na sua casa, orar com você? Fui visitar um irmão uma vez e ele falou uma coisa que eu concordo muitas das vezes com ele. O culto de domingo é extremamente importante, muito importante, mas tem momentos que muitas das vezes uma visita vai fazer uma diferença tão grande na vida da pessoa. Não apenas uma visita esporádica, mas estou aqui com você. Eu queria fazer essa pergunta para você. Como que está? Avalie sua maturidade cristã aí. Como que você está, meu irmão? Diante desse desafio de Jesus aqui de fazer discípulos, se mover e nós fazermos discípulos, como que você está? Por favor, se manifestem. Quem é membro da Igreja Batista do Simeone? Levanta a mão. Membro. Obrigado. Rapaz, você imagina que se cada membro trabalhasse com uma pessoa, uma só. Aí, ó, que benção. É isso, é trabalhar. É isso, é vida na vida. É isso mesmo. É trabalhar com minha esposa, é trabalhar com meu filho, é trabalhar com o irmão que está aqui. Às vezes, sabe o que acontece? Muitas das vezes, a gente chega na igreja, a gente está 5, sei lá quantos anos, e olha, pastor, eu queria cantar no louvor, porque sempre a gente quer cantar no louvor, né? Eu quero cantar no louvor, eu quero fazer isso, quero fazer aquilo. Meu irmão, é benção, tomara, sabe, enfim. Mas esse trabalho de Jesus é o mais importante. Às vezes Deus está falando para você, olha, está vendo aquele irmãozinho que está ali vindo na igreja? Vai visitar ele, vai fazer discipulado com ele, pergunta como está a família dele, vai na casa dele, faz ele ir na sua casa também, sabe? Começa a tomar uma atitude, começa a tomar uma postura, meu irmão, de amadurecimento. Mas a gente corre um perigo, e o perigo ele é iminente. Avalie sua maturidade cristã. Por quê? Porque esses discípulos foram treinados por Jesus, e aí Jesus dá autoridade para eles. E eles, se você acompanhar, leia Atos, depois que o Espírito Santo desce, Atos 2, Atos 2, o Espírito Santo desceu, querido, esses discípulos apanhavam e anunciavam Jesus, e estavam indo para cima e vão embora. Pregação, a primeira pregação, 3.000 almas se convertem. Se você olhar a pregação de Pedro, nossa, 3.000 almas se converteram. Não foi que Pedro falou não, só anunciou. Quem fez a obra foi o Espírito Santo. Eles só se colocaram à disposição. Começa a avaliar a sua maturidade cristã, meu irmão. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês aqui agora. Você lê a Bíblia todos os dias?
Você ora todos os dias? Você tem frequência em vida de igreja? Você tem frequência em cultos? Você frequenta cultos? Ou você não se importa com isso também? Sua vida é uma vida de exemplo? Sua vida é uma vida de exemplo para outras pessoas? Eu não estou falando de uma vida perfeita, eu estou falando de uma vida de exemplo. Por quê? Porque nós, para sermos discípulos, é o famoso, cego não pode guiar cego. Não tem como. Então esse é um mandato para todo mundo. Calma, ei, cuidado. Primeiro de tudo, você tem que começar a avaliar a sua vida. Como que está a sua vida? Se você de fato entregou sua vida ao Senhor e é um discípulo do Senhor, comece a avaliar a sua vida, se de fato você tem a capacidade, dada pelo Espírito Santo, de começar um trabalho discipulado com as pessoas. Porque muitas das vezes você pode envergonhar o nome do Senhor. Você pode, enfim. Por quê? Porque a pessoa quando é um discípulo, eu vou falar o que eu falei antes, ela vai começar a olhar para a sua vida, vai começar a olhar para o seu exemplo. E muitas das vezes o seu exemplo vai valer muito mais do que o seu ensino. Não sei se vocês já viram essa cena já. Muitos pais reclamam com Deus que a culpa é dele, porque os filhos não estão na igreja. Ele fala assim, meus filhos cresceram na igreja, meus filhos eu trouxe toda vez na igreja. Beleza, você trazer de domingo. E na sua casa? Você era igreja para os seus filhos? Você era bênção para a vida deles? Porque trazer os meninos aqui na igreja e jogar a responsabilidade para Deus, querido, você está totalmente equivocado. Você tem que fazer isso, traga para cá, mas você tem que ser igreja na vida dos seus filhos, na segunda-feira. É por isso que muitos pais falam isso, mas a resposta é essa, e você pode dar essa resposta: você é igreja para os seus filhos? Porque se você não for, filho, o erro está em você. Foi você que pecou, você que falhou, você que errou. Então, diante do que a gente acabou de ler sobre o mandato de Jesus de fazermos discípulos do ID, comece a avaliar a sua vida, meu irmão, para você poder ser bênção na vida do Senhor. E outra, quando eu falo isso, você pode estar olhando assim, Neemias, ô pastor, eu não estou tão bem não, sabe, tá difícil e tal. Beleza, vamos tomar uma atitude hoje? Vamos mudar essa atitude aí? Porque não adianta você continuar desse estado que você está. Não adianta continuar assim, você achar que, então tá bom, eu não posso fazer discípulos que eu não estou. Não, se hoje ouvir a voz do Espírito Santo, não endurece o seu coração, arrependa-se, muda de vida, muda de atitude, muda de postura. Porque isso aqui, Jesus não está dando uma opção para a igreja. Olha, se vocês quiserem, vão lá, faz discípulo, pode ir. Mas se vocês quiserem ficar só de domingo aí, pode ficar. Não, isso aqui é o mandato de Jesus. Jesus está dando uma ordem para a igreja, para os discípulos, para aqueles que são cristãos de fato. Portanto, ide não é uma opção, é uma ordem. Então, se você não está tendo essa condição, se você não medita na palavra todos os dias, se você não ora todos os dias, se você não frequenta cultos todos os momentos, você está em falha e precisa resolver esse problema hoje. Começar a ser modelo, começar a ser exemplo, para você guiar outras pessoas também. Como você fala para uma pessoa, por exemplo, você está discipulando, você precisa de amar a igreja, sendo que você não ama? Gente, eu orei a Deus falando, eu não ia falar isso. Culto de quarta-feira e sexta-feira é uma vergonha. Louvado seja Deus pelos poucos irmãos que fazem presentes aqui, mas desanima, sério, desanima. E eu falo isso de verdade, eu estou aqui, o Senhor sabe do meu coração, desanima. É culto de palavra, é culto de oração, é o essencial para um cristão, e a gente não faz questão de estar aqui. Fala que é cristão. Cara, teve um pastor que uma vez falou uma coisa que no começo eu falava assim, pastor, você está meio que exagerando. Hoje eu dou todo o crédito para ele e falo assim, é verdade mesmo. A gente está num tempo que a gente tem que ficar falando para crente orar e ler Bíblia. Não é isso mesmo? Não é isso? É essa mesmo o cristianismo mesmo? Nessa época aqui, os discípulos, eles tinham tanta intrepidez que eles apanhavam, morriam por causa do nome de Jesus, e eles estavam contentes, felizes. Gente, pelo amor, né? Me ajuda a te ajudar, né? Vamos lá.
A gente tem que ficar aqui todo domingo batendo para a gente estar aqui de quarta e de sexta-feira. Antes da pandemia, pastor, não está tendo culto, não, estou com saudade da igreja. Nossa, sei que tem. Para, né, meu? Para. Isso é questão de prioridade, isso é questão de compromisso, isso é questão de amor, de querer, sabe, de falar assim, nossa, Você precisa avaliar a sua vida. Avaliou sua postura. E aí o que você vai fazer? Você vai olhar para a sua família, você vai olhar para a igreja. Eu acho que é um grande problema quando a gente fala sobre discipulado. Sabe o que a gente faz quando fala de discipulado na igreja? Discipulado é coisa de pastor. E aí eu te pergunto, como que um pastor, ou 2 pastores, o pastor Luiz não está, mas como que um pastor vai cuidar de 50, 60 pessoas? Como? Como que ele vai visitar todo mundo, vai preparar o sermão, e vai estudar, e vai ter a família dele também, e tem coisa de igreja para pensar também, tem velório, tem aniversário, casamento. Meu irmão, leia Atos capítulo 6, sabe que Atos 6 fala? Os discípulos estavam tendo que conciliar coisas de doação. Vamos trazer para a nossa época. Imagina o pastor Carlos tem que ficar pensando em tem que pagar a conta de luz, tem que pensar com cesta básica, tem que correr lá, tem gente para ajudar. Sabe o que Atos 6 os discípulos responderam? Gente, presta atenção, vamos levantar pessoas aqui tementes a Deus, vocês vão cuidar disso. Nós, os discípulos, vamos só nos preparar, sabe para quê? Para o ensino da palavra e vida de oração. Você imagina se o pastor Carlos, o pastor Luiz, enfim, fosse sustentado pela igreja, porque essa é a função da igreja, sustentar, e falar assim, pastor, você vai apenas se dedicar a realmente meditar na palavra, e enfim, essas outras coisas nós vamos tomar conta, nós irmãos da igreja, porque discipulado, pastor, fica na parte aí de trazer a mensagem para a edificação do Senhor, e nós vamos cuidar dos nossos irmãos. É isso. Gente, avaliou a sua vida. Comece a olhar para o lado nos bancos aí. Comece a olhar na sua família. Quem são as pessoas que você vai vida na vida? Sabe? Olha aí para os irmãos. Eu vou na sua casa. Nós não cantamos, somos um corpo, uma família. Família que só se vê de domingo. Precisamos ter esse relacionamento, meus irmãos. E outra, deixa eu falar uma coisa. A gente faz isso muito bem, e louvado seja Deus por isso também. Esse relacionamento, é bom a gente estar se reunindo para comer um churrasco? Bom. É bom a gente estar, enfim, a gente faz churrasco, a gente está junto, é bom fazer isso? Faça isso, é legal. Continue fazendo. Isso é relacionamento? É relacionamento. Conversar, sair, comer um lanche e estar junto, tomar uma Coca-Cola, é importante? É importante. Isso é discipulado? É também. Mas a principal função que vocês vão estar se reunindo, sabe para quê? É Bíblia aberta, estudar as Escrituras, vida de oração e confessar pecados uns aos outros. Então um pouquinho menos churrasco, um pouquinho menos jogo de futebol, um pouquinho menos coisas externas e mais Bíblia aberta, e mais estudo da palavra, e mais vida na vida. Irmão, ore por mim, porque eu estou passando esse momento, enfim, difícil aqui no meu trabalho, no meu emprego, no meu casamento, com os meus filhos. Isso é discipulado, e a gente vai amadurecer na palavra. Querido, o resultado disso é transformador. O resultado de uma igreja que discipula, uma igreja que vive esse mandamento que o Senhor deu em Mateus capítulo 28, meu Deus. Você quer que eu te dê um número? Esses discípulos começaram com 11. Olha onde o evangelho chegou. Eles começaram há 2000 anos atrás, lá na Palestina, lá no fim do fim. E olha onde esse evangelho de discipulado chegou. E mais de 2000 anos se passaram, e nós estamos aqui, anunciando e glorificando a Deus, por causa que começou aqui. Olha o poder da mensagem do evangelho de Cristo. Olha o poder de uma vida de discipulado. Olha o poder de uma vida de igreja. Não despreze essa mensagem, irmão. Não despreze esse mandamento do Senhor.
Não despreze isso. Não despreze. E para encerrar, ele termina com uma das coisas mais maravilhosas das Escrituras, ensinando-nos a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Jesus prometeu que estaria conosco todos os dias. Se você olhar a Bíblia e começar a estudar a Bíblia, você vai começar a perceber que Deus, Ele é um Deus presente, muito presente. Vamos lá. Adão e Eva, Deus estava com eles na viração do dia. É Deus com eles ali. Não foi Adão e Eva que foram até Deus, é Deus que vem até eles na viração do dia. Abraão, sai da sua terra, do meio da tua parentela, e vai para uma terra que o quê? Eu vou te mostrar. Se eu vou te mostrar, eu vou estar com você também. Moisés, vai até Faraó. E uma das coisas que Moisés meio com medo, mas eu não consigo, eu vou até Faraó e tal. Moisés, pode ir até Faraó, porque eu estou contigo. Moisés morre. Josué, ser forte e corajoso. Não te mandei eu? Pode ir, porque o Senhor é contigo por onde quer que andares. Quando as circunstâncias apertam e nós somos jogados na fornalha, como Sadraque, Mesaque e Abidnego, as pessoas vão olhar de fora e falar assim: a gente não jogou 3 nas fornalhas? Por que a gente está vendo 4? Porque o Senhor está conosco. Os profetas Isaías, Jeremias, Elias, vários profetas, Oséias, era muito nítido que esses profetas, sabe o que eles faziam? Eles tinham tanta confiança, não é por causa da mensagem, porque Deus já tinha falado para eles: olha, vocês vão falar e às vezes as pessoas não vão ouvir vocês. Você imagina, falar uma mensagem que as pessoas não estão ouvindo, mas sabe o que fortaleciam esses profetas? Era a palavra assim: olha, pode falar, porque eu estou contigo. Você vai ver nitidamente isso, Deus com eles. Tem uma cena em João 1, que Filipe e Natanael, Filipe depois se torna um seguidor, Natanael também se torna um seguidor de Jesus. E aí Filipe é um amigo, tem um amigo Natanael. Filipe encontra Jesus e fala assim: preciso te contar para o meu amigo, preciso te falar de Jesus. E aí ele sai correndo e fala: Natanael, achei o Senhor, achei Jesus, achei aquele que os profetas tinham falado. E Natanael fica meio que: será? Meio que duvidando. Mas de onde que é? De Nazaré. Nazaré? Tipo assim, não pode ser esse. Vem para você ver, vem ver. E aí quando Natanael vem vindo, Jesus fala: olha, aí está um israelita que não tem dolo. Mas tem uma chave. Se você vai ler no texto em João 1, você vai ver que Jesus fala assim para ele: Natanael, quando você estava embaixo da figueira, eu estava te vendo. A sequência do texto é: Natanael exclama: você de fato é o Deus vivo. Por que aconteceu isso? Porque provavelmente Natanael embaixo da figueira era um lugar onde só ele ficava e estava nas suas angústias, nos seus questionamentos com o Senhor. E é o nosso Deus que nos visita em momentos de fornalha, quando estamos passando momentos difíceis, e está conosco também nesses momentos que ninguém nos vê. Sabe aquele momento que você está no quarto chorando, que ninguém te vê, nas suas angústias, nos seus questionamentos? Esse é o Deus que está com você. E você viu o que Jesus falou aqui? Eu estou convosco todos os dias. Não é apenas quando você está, quando meu filho nasceu, quando eu recebi um emprego. Eu estou com você quando a sua mãe morre também, quando a situação é complicada também. Eu estou com você. Jesus, você vê a passagem de Estevão. Estevão anuncia, ele entende que Jesus de fato é o Cristo. E aí ele anuncia diante do Sinédrio, diante de todos aqueles fariseus que crucificavam Jesus. E aí Estevão explana todo o Velho Testamento e fala: vocês mataram o Cristo, vocês mataram o Senhor.
E aí sabe o que acontece? Esses caras arrastam Estevão para fora, começam a rasgar as suas vestes e começam a apedrejar Estevão. E aí Estevão está sendo apedrejado, Estevão está sendo martirizado ali naquele momento. E aí quando os discípulos, ele está sendo, estão jogando a pedra nele, sabe o que acontece? Estevão olha para cima, e Estevão vê o céu aberto e Jesus, o Filho, em pé ao lado do Pai. Querido, você tem que entender isso. Jesus está conosco todos os dias. Jesus não é o Deus que diz vai. Jesus, o Deus Pai, é o Deus que diz vamos. Repito, Jesus não é o Deus que vai te dar uma missão e fala, vai lá, cumpre a missão. Não, Jesus, Ele é o Deus que diz, vamos cumprir a missão, vamos cumprir o propósito, vamos fazer a minha vontade. Ele é o Deus que diz, vamos. E eu quero encerrar, meus irmãos, essa mensagem de hoje. Jesus está desafiando você para dizer vamos, mas Ele não está chamando você e dizendo assim, olha, vamos lá que eu vou realizar os seus sonhos, vamos lá que eu vou aqui, ó, vem cá, vem comigo, que eu vou te dar carro do ano, eu vou te dar casa, eu vou te dar... Não, Jesus está chamando você para abrir mão dos seus sonhos pessoais, e muitas das vezes egoístas, renunciar ao seu eu, e venha me seguir, porque eu vou te dar um propósito maior, um propósito eterno. Eu vou te proporcionar algo para você deixar legado. O dono da Apple, Steve Jobs, ele morreu de câncer, novo, bilionário, foi embora, deixou tantos outros aí, Alexandre o Grande, tem até filme dele, grandes homens que conquistaram todas as coisas, famosa princesa Diana. Irmão, Jesus está te dando uma missão que ela é eterna, uma missão de discipulado, para você discipular de repente o seu filho, discipular a sua esposa, discipular as pessoas, para depois, quando tudo isso terminar, ecoar ainda os seus efeitos. É isso que aconteceu com os discípulos hoje estão mortos fisicamente, mas ainda essa mensagem continua ecoando, e essa mensagem não vai acabar. Portanto, ide, fazer discípulos. Igreja Batista do Simeone, foi o que eu falei, essa não é uma mensagem para geral, essa é uma mensagem para mim, essa é uma mensagem para você. Faz discípulo, olha para o seu lado e começa a falar assim, Jesus, me dá capacidade, que eu possa orar mais, ler a palavra mais e ser inspirado pelo Espírito Santo, pedir para o pastor me auxiliar, para que eu possa ser treinado, para que eu possa treinar e fazer outros discípulos, fazer outras pessoas, ajudar as pessoas a terem relacionamento com Jesus. Não tem como, irmãos, não tem outro segredo, não tem outra forma. Nós precisamos de fazer discípulos, nós precisamos anunciar essa mensagem, nós precisamos viver o cristianismo. E o cristianismo não se vive apenas de domingo. Assuma a responsabilidade. Várias pessoas levantaram a mão como membros da Igreja Batista do Simeone. Se você foi membro, com certeza você foi batizado. Então isso é uma responsabilidade que você tem. É um privilégio? Claro que é, mas é uma responsabilidade. Quem que você vai discipular? Você vai hoje de fato se arrepender de uma vida que você está levando relaxadamente? De uma vida meia boca, de domingo à noite? É isso? Quarta-feira vai continuar com 5, 6 pessoas. Sexta-feira vai continuar com 10 pessoas. É isso mesmo? É isso mesmo. A igreja é isso mesmo. Nós vamos continuar assim mesmo. Liderança da Igreja Batista do Simeone, cadê vocês? Cadê vocês? Liderança! Que fala que é líder, mas não está preservando as coisas do Senhor. Cadê vocês? Parem de levar as coisas do Senhor nas coxas. Parem de levar as coisas do Senhor. Nós estamos adorando a um Deus sério, santo. Deus é santo. Nós temos que começar a levar com compromisso, com seriedade, com afinco, com amor. Oremos mais uma vez. Pai Santo, essa
palavra é sua, Pai. Ela é sua. Pai, que cada um possa assumir a responsabilidade que o Senhor nos deu. Muito obrigado, Senhor, porque a gente não está indo sozinho. O Senhor nos enche pelo Teu santo e poderoso Espírito, nos capacita com Ele, e o Senhor prometeu que estaria conosco. Obrigado por isso. Pai, eu oro por um avivamento na nossa igreja. Eu oro por um avivamento na nossa igreja, papai. Oh, Pai, eu oro. Pai, Espírito Santo nos convence, Pai, de um avivamento aqui, de caráter, de postura, de, Pai, de vidas sendo derramadas, de Bíblias abertas em casa, Pai, de oração sendo feita, de uma busca pelo Senhor, ó Pai, de olharmos para o nosso próximo, ó Pai, e de investirmos, ó Pai, de estarmos se doando pelo amor do Evangelho, Pai. É discipulado, Senhor, é discipulado. Faça um avivamento no meio nosso, Pai. Faça um avivamento, ó Pai. Não é um avivamento de arrepio, não é um avivamento de pulo, não é um avivamento de grito. É um avivamento de, ó Pai, de mudança interior, de caráter, de querer fazer, Pai, de querer ter prazer nas coisas do Senhor, Pai. É isso que eu te clamo aqui esta noite, Pai. Clamo pelos meus irmãos, a começar de mim. O que tiver que quebrar em mim, quebra, Pai, quebra em mim e quebra em nós, Pai, para que o Teu nome cresça. E louvado seja Deus, porque esses homens, quando receberam essa missão, ó Pai, não recuaram, avançaram, e guiados pelo Espírito Santo de Deus, Pai, o Evangelho se espalhou e chegou até nós. Louvado seja o Teu nome. Que ele continue de geração em geração, até que o Senhor nos volte para nos buscar. Louvado seja o Teu nome, em nome do Teu amado Filho Jesus. Amém. Antes de nós estarmos orando, diante do que nós ouvimos, eu vou aproveitar e dizer para os irmãos o que aconteceu comigo. Numa certa madrugada, eu estava orando, me bateu uma tristeza muito grande no coração, e falei: ó Deus, além de estar orando pela igreja, orando e mencionando vários nomes, eu percebi que tem vários irmãos que estão desanimados, afastados, não está vivendo aquilo que o Neemias falou meia boca, né? Não está fervoroso, não está ativo. Mas aí Deus colocou no meu coração essa mesma mensagem aqui que o Neemias pregou, de Mateus capítulo 28. Eu falei: Deus, o que é que eu posso fazer? O que é que o Senhor gostaria que eu fizesse? Aí Deus colocou no meu coração a minha rua, e falou para mim que essas pessoas, uma boa parte das pessoas da minha rua Ignácio Pedraz, estão indo para o inferno. Mas da minha rua até aqui, esse local é muito perto, as pessoas não têm dificuldade para estar aqui dentro. E por que não vem para cá para participar, ouvir a palavra de Deus? Então Deus colocou no meu coração uma tarefa, e o que Deus colocou bem claro é que essas pessoas estão se perdendo. E eu falei: o que eu posso fazer? Deus me respondeu. Eu já escrevi uma carta colocando uma mensagem sobre a salvação, e vou entregar para cada família aqui da minha rua. Eu acredito que o que o Neemias, o desafio aqui é que cada irmão precisa perguntar para você mesmo: tem alguém na sua família que está se perdendo, está indo para o inferno? Da sua família. Vamos começar dentro de casa. Se você tiver alguém, algum parente, alguma pessoa mais próxima que está se perdendo, dobre o seu joelho, demonstre que você tem compaixão, que você não quer que essas pessoas se percam, que a sua alma vá para o inferno. E o que você vai fazer? Você vai falar: Deus, o que eu posso fazer para salvar meu filho, a minha filha, meu irmão, meu tio, a minha prima, minha cunhada? Começa
o pastor faz uma lista e começa a fazer um clamor a Deus, e Deus vai dar a resposta para você. Deus vai te dar a resposta, o que você vai fazer. Deus me deu a resposta imediatamente. Discipulado é isso. Por exemplo, talvez Deus está falando para muitas pessoas aqui na igreja, tem gente nova nos visitando aqui. Pode ser que Deus está falando para você fazer o discipulado com essas pessoas que estão chegando aqui, que talvez você nem sabe o nome. Tem os venezuelanos que estão chegando, tem o Joanilson com a sua esposa aqui, fica em pé, Joanilson, e a sua esposa Flávia. Eu já estou sentindo falta das suas filhas que não vieram hoje. Tem a Mariângela, fica em pé. Tá vendo? Tá vendo? Tudo gente nova, tá por aí, pode sentar. Quem mais? Tem gente que está chegando. E aí você cumprimenta, boa semana, vai com Deus? Não. Então você já começa a perguntar para Deus: será que Deus quer que eu faça um discipulado com essa família que está vindo aqui na igreja? E aí começa com a visita, toma um cafezinho, né? E dali faz uma oração, começa um relacionamento, o discipulado vai se intensificando. É isso. Então começa a fazer perguntas para Deus em oração. Deus, eu quero ser um discipulador, eu quero ver novos seguidores, porque fazer discipulado é fazer novos seguidores de Jesus. Você vai ser um instrumento para transformar pessoas em seguidores e seguidoras de Jesus. Então fica o conselho do pastor Carlos, diante do que nós ouvimos. Comece a adotar pessoas para você orar com elas na casa delas, estudar a Bíblia com elas, participar com elas aqui nos cultos de quarta-feira, nas reuniões de sexta-feira. Nós temos reuniões de oração aqui, às sextas-feiras, uma vez a cada 15 dias. Na quarta-feira, todas as quartas-feiras, é 1 hora só de reunião, é um estudo bíblico, oração. E na sexta-feira, a cada 15 dias, é mais só oração, orar pela família, pelas pessoas que nós queremos ver a salvação. Hoje Deus me deu uma oportunidade para pregar para foi no velório, mas eu preguei para uma grande parte daquelas pessoas que estavam lá. A maior parte está indo para o inferno. E Deus me deu uma mensagem de salvação. Quem foi lá viu o impacto, foi muitas pessoas me procurou depois, porque eu acredito que o Evangelho de Cristo é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. A igreja tem que ser uma igreja apaixonada em ganhar almas, porque uma alma vale mais do que o mundo inteiro, irmãos. Peça a Deus para colocar essa paixão no seu coração. Ore a Deus, fala: Deus, coloque pessoas no meu coração, e Deus vai colocar nomes de pessoas para você trabalhar, para você fazer discipulado, para você evangelizar. Esta é a mensagem. Então, eu espero em Deus que diante o irmão já sai para casa. Eu não vou fazer esse apelo aqui, vou fazer o apelo para você já ir para casa, orar hoje ainda, na semana, e falar: Deus, eu vou arrumar um caderninho e vou anotar, e vou orar. O Senhor vai me dar nomes da minha família, que eu quero a salvação. Você vai clamar a Deus, chorar diante de Deus, para Deus dar salvação para a sua família. Você não pode ficar tranquilo, em paz, sem que a sua família, os seus filhos, parentes estão se perdendo. O inferno, irmãos, eu vou pregar logo uma mensagem sobre o inferno. O inferno é terrível, é viver separado, longe de Deus. A Bíblia fala que o inferno, lá haverá choro e ranger de dentes. É a moradia do diabo, onde as pessoas que não aceitam aquilo vão para lá. E nós temos que livrar as pessoas do inferno. Nós temos que livrar, e nós temos autoridade, recebemos autoridade em nome de Jesus. Então fica aí essa tarefa para os irmãos nessa semana, fazer essa oração, pedir a Deus para colocar nome de pessoas no seu coração, para você orar, porque você está disposto a estudar a Bíblia, a fazer um trabalho com essas pessoas. Amém? Fica a tarefa aí do pastor, e eu vou estar cobrando isso aí, tá? Eu vou estar fazendo essa oração agora, e a equipe de louvor já pode vir para aqui à frente. Nós vamos ter mais um cântico, depois nós teremos mais
vamos estar fazendo o encerramento da live aqui, tá bom? Querido Deus e Pai, muito obrigado por o Senhor ter nos falado mais uma vez através do teu mandato. Essa ordem do Senhor, nós vamos cumpri-la, nós vamos obedecê-la. Rogamos que o Espírito Santo continue trabalhando em nossos corações, que tenhamos realmente compaixão, paixão pelas almas que estão se perdendo, e nós estamos tendo a oportunidade de pregar o Evangelho de Cristo, de falar do teu amor, da tua salvação. Usa-me, usa-nos, Senhor, para cumprir esta gloriosa missão. E nós ministramos aqui para os nossos internautas, que o Senhor possa visitá-los, despertá-los, para que eles possam conhecer a tua palavra, conhecer o amor de Deus. Aqueles que estão passando por uma tribulação, passando por uma situação muito difícil, ou na área de enfermidade, ou estão desempregados, passando necessidade, nós clamamos, porque tu és um Deus rico em misericórdias. Pedimos que o Senhor os abençoe. Aqueles que estão acessando, nós ministramos bênçãos materiais, o suprimento de suas necessidades, mas o que mais nós queremos, que eles possam encontrar pessoas para falar do teu amor e apresentar o plano da salvação. Abençoa-os. Nós ministramos essas bênçãos, Senhor, também para a tua igreja aqui. Que o Senhor nos ajude a prosseguirmos e avançarmos na pregação do Evangelho de Cristo e no discipulado. Nós oramos com perdão de nossos pecados, em nome de Jesus, amém. Deus abençoe vocês que estão nos acompanhando na live. Até uma próxima oportunidade. Fica o abraço do pastor Carlos e toda a igreja.